Dois temas para tratar com você aqui. Conta pra gente sobre as camisas negras. Os camisas negras, né, é uma das histórias, assim, é impressionante, porque eu sou flamenguista, né, eu sou flamenguista roxo, e ainda hoje, quando eu falo desse episódio específico, que são dos camisas negras, que é o time do Vasco, né, um time muito relevante para a história do futebol como um todo, eu fico arrepiado. É isso que é ser negro no Brasil, sabe? Independente de tudo, né? Um dos nossos maiores rivais, que é o Vasco, eu sendo flamenguista, eu fiz esse episódio, dediquei esse episódio, porque é um episódio muito importante da nossa história, né? Quando o Vasco se bate o pé, né, contra a segregação racial no futebol no Rio de Janeiro e põe um time, pela primeira vez, um time de maioria negra em campo. E esse time é um time brilhante, né? Até hoje o Vasco celebra, né, a memória desse time, tem canto de torcida e tudo mais. E esse time botou todos os times do Rio de Janeiro no chinelo, fez história. E além disso tudo, além de toda essa história nos gramados, eles também fizeram uma história social, né? Porque a partir daí ficou impossível, né, alijar a população negra do futebol, desse esporte o mais querido, né? E esse time foi responsável por ser uma espécie de divisor de águas entre o futebol amador e o futebol profissional, como a gente conhece hoje, né? Porque esse time ele tinha um misto de jogadores que eram amadores, né? Mas que também eram profissionais, então eram caras que dedicavam a sua vida exclusivamente para o futebol. Pela primeira vez isso estava acontecendo no Brasil e por isso, né, o sucesso desse time ter sido tão relevante. Mas a história dos camisas negras ela é muito relevante, ela é muito marcante para a história da população negra como um todo, justamente porque ele põe um marco, né? Ele põe um marco na história do futebol, no futebol nacional, né? Então, a partir daquele momento, ainda que, né, o racismo, a gente enfrenta o racismo todos os dias, até hoje a gente continua vendo casos de racismo no futebol, mas naquele momento, aquela elite econômica, aquela elite branca daquele momento não pôde mais ignorar o futebol jogado por pessoas pretas. E esse time ficou conhecido como Camisas Negras porque era assim que era a camisa do Vasco. Era uma camisa toda preta, como vocês viram aí na foto. E eles foram um time que arrastou multidões, né? Virou o time do povo. O povo olhava para aquele time ali, para aquele elenco e se via, né? Via a si mesmo naquele elenco. E então foi um time que arrastou multidões, teve números incríveis dentro de campo. E o resultado maior desse time foi justamente fora do campo, né? Foi justamente a integração maior da população negra dentro desse esporte que a gente ama tanto. Talvez se não fosse os camisas negras, muito dificilmente a gente teria um Rei Pelé hoje em dia.